Pare tudo o que você está fazendo agora. Porque o que eu vou te mostrar nos próximos minutos pode literalmente salvar a sua vida ou a vida de alguém que você ama. Existe um hábito silencioso, completamente comum, que milhões de brasileiros fazem todos os dias sem saber que estão colocando o próprio coração em risco. E o pior? É um hábito considerado saudável. Todo mundo faz. Médicos raramente avisam. E as consequências podem aparecer sem nenhum sinal de alerta. Se você toma remédio para a pressão, ou conhece alguém que toma, você precisa assistir esse vídeo até o final. O que você vai descobrir aqui vai mudar completamente a forma como você começa o seu dia. Neste vídeo eu vou te revelar o que realmente acontece dentro do seu corpo quando você mistura ovo com medicamento para pressão alta. Vou te mostrar quais são os 3 erros mais perigosos que as pessoas cometem sem saber, os efeitos que essa combinação pode causar no seu coração, nos seus rins e na sua circulação. E no final eu ainda vou te dar uma solução prática e simples que você pode aplicar já amanhã de manhã. Fica até o final porque tem uma informação que a maioria dos médicos não explica na consulta, e que pode fazer toda a diferença no seu tratamento. E se você já passou dos 40 anos, isso é ainda mais urgente para você. A pressão alta, conhecida tecnicamente como hipertensão arterial, afeta mais de 36 milhões de brasileiros. É uma das doenças mais silenciosas e mais perigosas que existem, porque na maioria das vezes ela não dá sintomas até que algo grave aconteça, como um infarto ou um AVC. Por isso, os medicamentos antihipertensivos são essenciais. Eles salvam vidas todos os dias. Mas existe um detalhe que ninguém conta para o paciente quando ele sai do consultório com a receita na mão: o que você come junto com esse remédio importa, e muito. O ovo, que é consumido por quase toda a população brasileira no café da manhã, contém substâncias que interagem diretamente com os principais remédios para a pressão. Não é uma interação leve. Não é algo para ignorar. É uma combinação que pode reduzir a eficácia do seu medicamento, sobrecarregar seus rins, e, em alguns casos, elevar a pressão em vez de baixá-la. Vamos entender exatamente o que acontece. O primeiro erro é um dos mais comuns e ninguém percebe porque parece absolutamente inofensivo. A maioria das pessoas que toma remédio para pressão usa o medicamento logo pela manhã, assim que acorda. Até aí, tudo certo. O problema está no que vem a seguir: tomar o remédio junto com o café da manhã, que inclui ovo. Especialmente o ovo mexido, a omelete ou o ovo estrelado feito com muito sal e temperado com molho. O ovo em si não é o vilão isolado. O problema começa quando ele é preparado com sódio em excesso. E olha, a maioria das pessoas não percebe a quantidade de sódio que coloca na comida porque o sal virou um hábito automático. Quando você ingere sódio em excesso logo pela manhã, exatamente no momento em que o seu medicamento está tentando relaxar os vasos sanguíneos e reduzir a pressão, você está literalmente criando um obstáculo para o remédio funcionar. O sódio retém líquido no organismo, aumenta o volume de sangue circulando nas veias e artérias, e força o coração a trabalhar mais. O resultado? O remédio precisa brigar contra o sal que você acabou de ingerir. E nem sempre o remédio ganha essa batalha. Muita gente acha que o medicamento não está fazendo efeito, aumenta a dose por conta própria ou troca de remédio sem saber que o problema não é o medicamento, é o sal no prato do café da manhã. E isso é só o começo do problema. O segundo erro vai te surpreender porque envolve algo que parece absolutamente inofensivo e até saudável. Muitas pessoas que tomam remédio para pressão, especialmente os da classe dos inibidores da ECA, como o captopril e o enalapril, ou os bloqueadores dos receptores de angiotensina, como a losartana, tomam o medicamento e logo em seguida comem ovo junto com suco de laranja ou algum outro alimento rico em potássio. E aí está o erro. Esses medicamentos, que são amplamente receitados para hipertensão, têm como efeito colateral já conhecido o aumento dos níveis de potássio no sangue, uma condição chamada hiperpotassemia. Quando você adiciona a essa equação alimentos ricos em potássio, como o ovo combinado com banana, abacate, feijão ou suplementos, o nível de potássio pode subir de forma perigosa. E o potássio elevado no sangue não é brincadeira. Ele pode causar arritmias cardíacas, fraqueza muscular severa, formigamento nas extremidades e, nos casos mais graves, parada cardíaca.
O coração é extremamente sensível aos níveis de potássio. Pequenas alterações já são suficientes para desestabilizar o ritmo cardíaco. E o problema é que a maioria das pessoas jamais associa esses sintomas ao café da manhã. Acham que é cansaço, que é estresse, que é a idade. Não percebem que estão sobrecarregando o coração 2 vezes por dia, todos os dias, sem saber. E o terceiro erro, esse sim é o mais grave. Pode continuar assistindo porque o que vem a seguir é o que ninguém fala abertamente. Chegou a hora da revelação mais importante desse vídeo. Aquela que a maioria das pessoas nunca ouviu do médico, da nutricionista ou em nenhuma campanha de saúde. O ovo contém uma proteína chamada avidina, presente na clara cru ou levemente cozida. A avidina, quando consumida regularmente, pode interferir na absorção de certas vitaminas do complexo B, especialmente a biotina. Mas esse não é o problema principal aqui. O problema maior está na gema, que contém lecitina e colesterol. Para a maioria das pessoas saudáveis, isso não é um problema sério. Mas para quem toma remédio para pressão, especialmente associado a estatinas, que são medicamentos para colesterol, ou diuréticos, a situação muda completamente. Os diuréticos, como a hidroclorotiazida e a furosemida, são amplamente usados no tratamento da pressão alta. O que poucos sabem é que esses medicamentos aumentam a excreção de zinco, magnésio e outras vitaminas e minerais essenciais pelo organismo. Quando você tem deficiências desses nutrientes e continua consumindo o ovo de forma inadequada, especialmente em combinação com outros alimentos processados, o corpo entra em um ciclo de desequilíbrio nutricional silencioso. Esse desequilíbrio afeta diretamente a regulação da pressão arterial, a função dos rins, a qualidade do sono e até a resposta ao próprio medicamento. Em outras palavras, o remédio pode estar funcionando cada vez menos eficientemente não porque ele é ruim, mas porque o corpo está nutricionalmente desregulado. E tem mais, estudos recentes têm investigado a relação entre o consumo excessivo de ovos, especialmente quando fritos ou mexidos com gordura saturada em excesso, e o aumento dos marcadores inflamatórios no sangue. Inflamação crônica é um dos maiores inimigos do sistema cardiovascular. Ela endurece as artérias, diminui a elasticidade dos vasos e aumenta o risco de eventos cardíacos graves. Para quem já tem pressão alta e depende de medicamento para controlar a doença, adicionar um fator inflamatório na dieta diária é como dirigir em alta velocidade com os pneus carecas. Pode funcionar por um tempo, mas o risco de um acidente grave é real e crescente. Antes de continuar, eu preciso parar um segundo e te fazer uma pergunta sincera. Você está se reconhecendo em alguma dessas situações? Você ou alguém da sua família toma remédio para pressão e come ovo todo dia sem se preocupar com isso? Se a resposta for sim, eu preciso que você faça uma coisa agora: deixe o like nesse vídeo. Não pelo like em si, mas porque esse gesto vai ajudar o algoritmo a mostrar esse conteúdo para mais pessoas que precisam ouvir isso. Tanta gente por aí está cometendo esses erros sem saber, e uma informação como essa pode literalmente evitar um infarto ou um AVC. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. Eu trago conteúdo de saúde prático, direto e baseado em evidências toda semana. Conteúdo que o seu médico às vezes não tem tempo de explicar na consulta de 15 minutos. Agora vamos para a parte que você estava esperando: o que fazer na prática. A boa notícia é que você não precisa abandonar o ovo. O ovo é um alimento extraordinário, rico em proteína de alta qualidade, vitaminas essenciais, minerais e gorduras boas. O problema nunca foi o ovo em si. O problema é a forma errada de consumir o ovo quando se está em tratamento com medicamentos para a pressão. Então vamos às soluções práticas que você pode começar a aplicar já amanhã. Primeiro passo: separe o horário do remédio do horário da refeição. Tome o medicamento para a pressão com um copo de água simples, em jejum ou pelo menos 30 minutos antes de comer. Isso garante que o remédio seja absorvido de forma eficiente, sem interferência de nenhum alimento. Segundo passo: elimine o sal na preparação do ovo. Parece simples, mas faz uma diferença enorme. Use ervas naturais para temperar, como salsinha, cebolinha, cúrcuma ou orégano. Eles têm propriedades anti-inflamatórias e não comprometem a pressão. Terceiro passo:
Prefiro o ovo cozido ou poché em vez do frito ou mexido com manteiga e gordura em excesso. O método de preparo altera completamente o perfil inflamatório do alimento. Um ovo cozido é um alimento funcional e poderoso. Um ovo frito em gordura vegetal hidrogenada ou em excesso de manteiga industrial é uma bomba inflamatória para quem tem predisposição cardiovascular. Quarto passo: se você toma inibidores da ECA ou bloqueadores de receptores de angiotensina, como captopril, enalapril ou losartana, evite combinar o ovo com alimentos muito ricos em potássio na mesma refeição. Não precisa eliminar esses alimentos da dieta, mas distribua ao longo do dia com orientação profissional. Quinto passo: hidrate-se bem ao longo do dia. Os diuréticos causam perda de líquidos e minerais. Repor água e consultar seu médico ou nutricionista sobre a necessidade de suplementar magnésio e zinco pode fazer uma diferença significativa na eficácia do tratamento e no seu bem-estar geral. Sexto passo: nunca mude a dose do seu medicamento por conta própria. Se você acha que o remédio não está fazendo efeito, a solução não é aumentar a dose. A solução é rever os hábitos alimentares e conversar com seu médico. Muitas vezes, pequenos ajustes na alimentação resolvem o problema sem necessidade de troca ou aumento de medicação. Chegamos ao final desse vídeo e eu quero que você saia daqui com uma mensagem muito clara gravada na sua memória. Tomar remédio para pressão não é suficiente se seus hábitos alimentares estiverem sabotando o tratamento. O seu corpo é um sistema integrado. O que você coloca no prato influencia diretamente como o medicamento vai agir. Influencia a saúde do seu coração, dos seus rins, dos seus vasos sanguíneos. Ignorar essa conexão é um erro que pode custar caro, muito caro. O ovo é um aliado poderoso da saúde quando consumido da forma certa, no horário certo, com os cuidados certos. Mas quando consumido de forma errada por quem está em tratamento para hipertensão, ele pode se tornar um obstáculo silencioso que ninguém vê, que nenhum exame de rotina vai detectar facilmente, mas que vai minando o seu tratamento dia após dia. Não deixe isso acontecer com você. Agora você tem a informação. Agora você tem o poder de mudar. E a mudança começa amanhã de manhã, no café da manhã, com escolhas simples e conscientes que vão proteger o seu coração por muitos anos. Se esse vídeo te ajudou, se você aprendeu algo que não sabia antes, eu preciso do seu like agora. Esse gesto simples ajuda esse conteúdo a chegar a mais pessoas que precisam dessas informações. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Toda semana eu trago conteúdo de saúde prático, sem enrolação, sem papo de laboratório, direto para a sua vida. E antes de você sair, eu tenho uma última coisa importante para te dizer. Se você achou esse vídeo útil, você vai amar o próximo. Porque eu acabei de lançar um vídeo que vai te chocar ainda mais, sobre um erro que 95% das pessoas cometem na hora de comer ovo e que compromete completamente os benefícios desse alimento. Parece inacreditável, mas é real. Vai lá assistir agora. Dedo indicador apontando para a direita asterisco asterisco o jeito certo de comer ovo. 95% faz errado e não sabe, asterisco asterisco. Esse vídeo vai complementar tudo o que você aprendeu aqui e fechar o ciclo de informação que você precisa para usar o ovo a favor da sua saúde de verdade. Te espero lá.